Meu nome é Mariana Ramos Aleixo de Souza, eu tenho 34 anos, eu nasci em Santo André, tenho 2 irmãos, um irmão mais velho que é ruivo e uma irmã mais nova que é morena, então somos um de cada cor, nós somos aí uma família super colorida. E atualmente eu ainda moro com os meus pais em Santo André, mas eu fico bastante em São Paulo, porque eu fiz cursinho aqui e eu fiz a minha faculdade inteira aqui, né? Eu me graduei em Oceanografia na USP, então eu ficava bastante na cidade universitária e viajava bastante para a praia também. Bem, então, aos 22 anos eu tive um AVC e eu estava em viagem de campo com a faculdade, porque eu fiz oceanografia, então a gente teve um campo que era em Florianópolis e a gente fez algumas visitas e aí a gente teve um horário livre, assim, durante a tarde e eu fui para as dunas da Joaquina com alguns amigos. E aí estava lá fazendo sandboard já há algumas horas e aí em determinado momento eu estava subindo as dunas e aí eu tive uma dor de cabeça muito repentina, assim, comecei a ficar fraca, passar mal. E aí meus amigos acharam que era pressão ou insolação, né? E começaram a falar, calma, você vai ficar bem, fica calma, respira, daqui a pouquinho a gente está no hotel e você descansa. E aí eu lembro que nessa hora já apagou um pouco assim para mim, eu já não me lembro de tudo. Só lembro de entrar em um carro que eles pediram carona para chegar até o hotel. E aí no que eu cheguei no hotel eu comecei a vomitar, passar muito mal, assim, com uma dor de cabeça muito súbita. O meu professor ligou para o SAMU e aí contou o que eram os meus sintomas. O SAMU falou, imagina, 22 anos com esses sintomas, não é AVC, deve estar drogada. Aí o SAMU não me socorreu. Meu professor pegou um carro emprestado de um amigo dele, me levou para uma clínica de diagnóstico de sangue, assim. E aí lá viram que não, realmente era muito grave e me encaminharam para um hospital público lá de Florianópolis. E aí foi então que diagnosticaram que era o meu AVC, assim mesmo. Então eu lembro de alguns flashes. Eu me lembro de ir no hotel, meus amigos cuidarem de mim e eu falar, eu consigo andar. E aí eu caía. E aí eles falavam, não, Mari, você não consegue, eu consigo. E caía assim. E aí depois disso eu já não lembro, assim, já me lembro mais no hospital mesmo. Teve demora de eu saber que era um AVC, até porque como eu perdi a consciência, né, eu desmaiei e aí eu acordei no hospital depois, eles ainda estavam fazendo alguns exames, então não tinha o diagnóstico fechado realmente para dizer o que era, né. Então eu acho que eu só fui ter a noção de que realmente o que tinha acontecido comigo depois de uma semana e meia, quando eu fui transferida para São Paulo, porque eu fiquei em coma induzido uma semana em Florianópolis, porque eu tive um inchaço cerebral muito grande. Então, aí, para não ter uma lesão cerebral maior, eles tiram a calota craniana, né? Então, aí meu cérebro inchou para fora, e aí eles guardaram o crânio na barriga. E eu fiquei uma semana em coma induzido. E aí, só depois disso que quando eu voltei realmente à consciência, que eu fui entender que era um AVC. Bom, como eu estava em Florianópolis e minha família estava toda em São Paulo, né? O pessoal da faculdade teve que ligar para minha família para informar que tinha acontecido algum problema grave comigo lá, né? Então, eles tiveram que se preparar, pegar o primeiro voo para ir lá para ficar comigo no hospital. Então, foi bem um choque assim para minha família, porque eles não sabiam nem como agir, né? Se eu ia ficar muito tempo no hospital, se eu ia sobreviver, se eles iam ter que talvez se mudar para lá, chegaram até a cogitar assim, se mudar para Floripa. Então, aí foi bem tenso, foi uma coisa bem chocante, inesperada, né? Porque 22 anos é muito nova, a gente nunca imagina. E aí, mas minha família foi muito parceira desde o início, assim. Depois eu fiquei uma semana em coma induzido, aí quando abaixou a pressão intracraniana, eu tive condições de ter transferida para um hospital de São Paulo. Por sorte, eu estudava na USP, então conseguiram uma vaga no HC para mim. E aí eu vim transferida de avião UTI para cá. E aí eu fiquei internada no HC e a minha família deu muito suporte, assim, desde então. Meus amigos também. Como eu tive o AVC lá em Floripa e meus amigos, estava todo mundo da faculdade lá comigo, eles foram me visitar já lá no hospital e aí suspendeu o campo e aí eles voltaram de ônibus para São Paulo e aí eles vieram fazendo 1000 tsurus para mim, porque são origamis, né, que se você faz 1000 tsurus por uma pessoa, você pede pela saúde dela. E aí um dia quando eu estava no hospital de São Paulo, já eles foram levar os tsurus para mim, foi uma coisa muito bonita, assim, que deu bastante força. Eu acho que quando eu retornei à vida após AVC, assim, foi uma coisa bem atrapalhada. A gente não sabe muito bem por onde começar e a gente vai vendo as adaptações conforme a gente vai vivendo, né? A gente não sabe o que vai ser, então cada coisa a gente vai descobrindo e se adaptando. Então, todas as paredes de casa, os batentes ficaram todo quebrado porque a cadeira de rodas não passava, né? A cadeira de rodas era um pouco mais larga, então, nossa, todas as paredes com lasquinhas assim. Meu pai falava, depois a gente reforma isso porque é o de menos, né?
E aí, sim, até tomar banho, porque de cadeira adaptada a gente não tinha cadeira de banho em casa. Então, fui tomar banho algumas vezes, tentar ficar em pé, cheguei a cair. Então, tomei uns tombos, assim. Aí, sempre alguém me ajudava a tomar banho. Mais essa questão da cadeira de rodas em si. E os fisioterapeutas falam muito para sempre dar um estímulo para o lado que você tem a lesão, ou que você negligencia, né? Então, eu acabei mudando muito para tentar sempre dar um estímulo para o lado esquerdo, que eu negligenciava, eu esquecia tudo. Por exemplo, prato de comida. Quando eu ia comer, eu só enxergava o lado esquerdo, do lado direito do prato. Então eu falava, mãe, eu quero mais comida. E ela falava, Mari, tá cheio de comida no seu prato. Então isso é uma coisa que você vai se adaptando, assim, porque é específico de cada lesão. Mas a minha lesão ignorava muito o lado esquerdo, tipo, de tudo, assim. Então a gente adaptou para colocar muitos estímulos para tentar recuperar isso um pouco assim, e a minha família desde sempre foi muito essencial para isso. Minha mãe pediu para trabalhar de casa e ficava trabalhando do hospital, trabalhava na faculdade para conseguir me acompanhar assim durante as aulas. Nossa, não, eu não tinha conhecimento nenhum sobre AVC em pessoas mais novas, assim, até tinha uma noção do que seria um acidente vascular, mas sempre imaginava pessoas mais idosas, pessoas com pré-requisito, né, com um risco de alguma malformação, assim, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia quais eram os sintomas, não sabia que podia acontecer em gente mais jovem e nem que tinham tantas causas, assim, como existem para AVC, né, era realmente um mundo à parte para mim. Eu tive o AVC durante a faculdade, então aí logo no primeiro dia que eu saí do hospital, eu já fui para fisioterapia, assim, porque acho que uma coisa que minha família insistiu muito de começar logo do começo a ter estímulos, né? Então, tanto que eu comecei numa clínica e a coordenadora queria que eu abandonasse a faculdade para focar muito na reabilitação, porque ela falou, você precisa focar nesses primeiros 6 meses para intensificar ao máximo a sua reabilitação. Mas a gente insistiu muito de que a parte cognitiva também era muito importante e que se eu não continuasse, talvez, a formação na minha turma, eu não ia dar continuidade na faculdade, porque é muito mais fácil quando você tem seus amigos, seus colegas, né? E aí, então, desde o princípio, eu conciliei a fisioterapia com a faculdade. Então, como eu tive um acidente durante a faculdade, eles permitiam que eu chegasse um pouco mais tarde. Então, eu acordava, fazia fisioterapia das 7 às 8. E aí, eu fiz fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, fiz fonoterapia, fiz tudo que me indicaram, assim, eu fiz bastante, todos os dias no início. E aí, eu vou mudando um pouco de metodologia. Então, eu comecei a fazer o método Bobat e Kabat, que são as fisioterapias mais tradicionais, assim, no início. E até estabilizar o meu quadro, né? Porque eu tenho um coágulo na carótida. E aí, até a gente saber que eu podia fazer alguns exercícios que não fossem danosos para minha saúde, assim, eu fiquei em algumas terapias mais básicas, até depois poder evoluir para algumas fisioterapias mais intensivas, que aí são 4 horas, que aí são os intensivos que eu faço a reabilitação. Aí eu fiquei por 10 anos em uma clínica e aí eu fui buscar alguns outros métodos diferentes. Eu já fui para os Estados Unidos fazer reabilitação com robótica, por exemplo. Há pouco tempo eu estava fazendo uma reabilitação que é neurocognitiva, que trabalha muito com você lembrar como eram os movimentos antes do AVC. E mesmo após 12 anos de lesão, eles falam que eu tenho uma memória perceptiva assim, muito boa do que era antes. Assim. Então, quando eu fecho os olhos e imagino como que era o movimento, ou até eu esboço um pouquinho de movimento do meu lado, mesmo eu não tendo tanto esse movimento claro assim. Então, ainda depois de 12 anos, eu acho que é muito importante insistir, assim, porque a neuroplasticidade ainda acontece. Logo que eu tive AVC, eu comecei a fazer acompanhamento com a minha neurologista, que me encaminhou para uma fisiatra, que é o médico que cuida de reabilitação, né? Então, a fisiatra me avaliou e indicou quais seriam os tratamentos mais adequados para mim. Então, eu realizei fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, porque, na realidade, eu não peguei o centro da fala. Mas como paralisou os meus movimentos e eu perdi sensibilidade, eu não conseguia falar e nem deglutir por conta de perda de movimento. Então, a fono foi importante também. Então, hidroterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, acupuntura, terapias mais alternativas, assim, e muitas mais, assim, entre outras. Eu fiz uso da toxina botulínica algumas vezes durante o meu tratamento, porque eu tenho uma espasticidade bastante alta. Eu, no princípio, logo depois da lesão, eu tive um pouco de hipotonia, que é comum, né? Você perde a força e depois entra a espasticidade. Então, o meu pé, ele inverte muito, porque eu perdi totalmente a sensibilidade do lado esquerdo do corpo. Então, como eu não percebo esse lado, eu não jogo peso. E aí, o meu pé inverte, e aí a espasticidade, ela age um pouco mais forte, assim. E eu tenho muita espasticidade na mão também, minha mão fica muito fechada.
E aí a substância botulínica, ela ajuda a paralisar os músculos que são mais fortes. Então ela inibe os músculos fortes para conseguir trabalhar os músculos mais fracos durante a terapia. Então eu fiz a aplicação diversas vezes e sempre intensifiquei as terapias para conseguir ter esse ganho durante o tempo que age a substância botulínica. Bem, para mim foi uma total surpresa, assim. Eu no começo acho que demorou bastante para cair a ficha, né? Aí eu acho que quando eu comecei a fazer as provas no hospital, que a faculdade foi muito bacana comigo, assim, que levou provas para fazer no hospital, ou deram trabalhos para conseguir me formar e tipo aí que eu falei, nossa, alguma coisa de diferente aconteceu aqui, vou ter que mudar a minha trajetória, né? Então, aí que eu comecei a falar como é que eu vou levar a vida com todas as dificuldades que o AVC trouxe para mim, como é que eu vou me adaptar, né? E aí como é que a gente faz esse caminho de resiliência, assim, eu acho. E aí eu não pude mais trabalhar embarcada, porque minha faculdade era muito focada em trabalho embarcado, né? Até para me formar, tem que ter 150 horas de embarque. E eu não tinha completado todas ainda. E aí o diretor da faculdade uma vez chegou e falou, Mari, se você quiser, a gente abre uma exceção para você se formar sem as horas de embarque. Mas se você quiser embarcar, a gente faz de tudo para que você consiga isso. Então eles construíram rampa, fizeram embarques super acessíveis, assim. Eu acho que isso é muito importante quando você tem uma rede de apoio assim para você. Eu acho que é muito, muito importante a gente ter essa consciência de quais são os sinais básicos para AVC, porque quanto mais rápido for o socorro, menores são as sequelas, né? Tem até alguns medicamentos hoje em dia que existem já para diminuir a sequela ou até zerar a sequela das pessoas. Então, se todo mundo souber identificar, vai direcionar as pessoas mais rapidamente para o hospital. Se o hospital souber atender mais rápido, vai diminuir as sequelas, vai diminuir os tratamentos, o gasto com a pessoa, para a sociedade. Então, é importantíssimo que saibam, que seja divulgado e que saibamos reconhecer assim mais rápido que realmente é um AVC. Eu acho que é muito importante a gente valorizar cada toque que os médicos dão ou se dedicar muito, por mais que às vezes, sei lá, a gente fique desanimado, mas assim, a gente tem que pensar que vale muito a pena a gente ter os cuidados pós-AVC. Então, por exemplo, o sono é essencial para a neuroplasticidade. Então, logo após o AVC eu dormia muito. Mas você se sente um pouco culpado, às vezes parece que você não está produzindo ou que você deveria estar fazendo uma outra coisa, mas o sono é muito importante, porque o cérebro está trabalhando enquanto você está dormindo. A alimentação também é outra coisa que conta muito. Por exemplo, quando eu faço intensivo de fisioterapia mesmo, muda muito a alimentação que eu tenho para minha dor muscular no dia seguinte. Então, frutas vermelhas, alguns alimentos específicos são muito importantes assim, no processo de recuperação e regeneração. Então, cada coisa que os médicos indicam assim, é essencial. Eu acho que vale muito a pena ter esses cuidados sempre, assim, para a qualidade de vida. Então, eu acho que de mensagem que eu poderia deixar para quem teve um AVC ou quem está passando por um momento difícil assim, é que não se sinta sozinha, que tem muita gente no mundo que está passando por isso também. E que eu acho que a gente tem que sempre lutar, nunca desistir, independente do tempo que passe. Por mais que as pessoas falem que não tem mais melhora, eu acho que a gente sempre tem que lutar, porque faz 12 anos que eu tive um AVC e eu ainda vejo melhora. Então, não desista, continue lutando e alguma coisa boa vai vir por conta disso, com certeza. Essas iniciativas são muito importantes. Nos siga nas redes sociais, Caminhos Pós-AVC. Juntos, Caminhos Pós-AVC.